Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Segundo um relatório divulgado na última semana pela Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em alguma parte do planeta. E o Brasil é o 8º país com maior quantidade de casos em números absolutos. E para falar sobre esse assunto delicado, recebemos aqui no estúdio a psiquiatra Luciane Klein, também com a gente, coordenador nacional da ONG Centro de Valorização da Vida, Anildo Fernandes, e ainda Isaac de Araújo, voluntário da CVV no posto de Novo Hamburgo. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para falar sobre esse tema delicado, mas que também é muito importante a gente estar aqui para essa conversa, né? Rodrigo e Luciane, a gente começa falando justamente como é que a gente pode entender números tão altos como esses que nós trouxemos na abertura da conversa. Acho que é uma coisa, uma doença muito atual hoje em dia, né? Quando um indivíduo acaba cometendo o suicídio, normalmente as pessoas ligam que ele estava com alguma dificuldade financeira, algum problema no casamento, coisas comuns na vida das pessoas. Só que nem todas as pessoas cometem o suicídio. Então, as altas taxas de suicídio estão relacionadas também a doenças pré-existentes, né? Como a depressão, como o transtorno bipolar, álcool e drogas, esquizofrenia, que também prejudicam a capacidade de resiliência da pessoa, que é aquela capacidade de enfrentar as frustrações naturais, as dores naturais da vida, né? E existe uma forma dos familiares ou amigos verem indícios na pessoa que talvez esteja pensando em cometer suicídio para que eles consigam ajudá-la dessa forma? Olha, muitas vezes tem tipo de paciente que acaba comunicando isso, né? Olha, a minha vida perdeu a graça, nada mais faz sentido, eu ando com pensamentos de morte. Esse paciente está pedindo um socorro, né? E outros pacientes pedem de uma forma silenciosa, aquela comunicação não verbal, mudanças de comportamento, isolamento social, isolamento dos familiares, aquele paciente que está angustiado, aquele paciente que não sai do quarto, né? Então tem que ficar atento, principalmente em adolescentes, né? Que já tem uma taxa alta ou pessoas acima de 60 anos. A gente pode até lembrar esse número, né? Principalmente entre os jovens, aí a segunda maior causa de morte entre pessoas entre 15 e 29 anos. Sim, sim. Isso e assim, em homens acima de 60 anos também é um dado bem interessante, né? Então, tem como, sim, a gente ficar atento, alerta aos sinais para poder ajudar esses pacientes. Né? O Anildo quer complementar? Um detalhe importante que nós percebemos é que existe uma dificuldade muito grande em saber ouvir a outra pessoa. Saber ouvir é uma arte, mas tem que saber ouvir e compreender o que a outra pessoa está comentando. A doutora Luciane falou que muitas vezes a pessoa chega e diz: a minha vida está uma droga, não aguento mais, só que os familiares ou os amigos que estão próximos devolvem para ela dizendo que é nada, olha a tua família, olha o carrão que tu tem, olha o emprego que tu tem, mas não entendeu que o que ele estava se referindo a alguma coisa aqui dentro. Ele não estava falando do ter, mas do ser. Ele está se sentindo mal naquele momento e está precisando compartilhar com alguém aquela dor. E essa é a grande dificuldade que nós temos, que é saber ouvir com conteúdo, saber ouvir sem estar me preparando para responder. Por isso também a importância do trabalho da CVV, né? Que inclusive o senhor atua desde 2002, né, seu Anildo? Foi um dos fundadores do posto de Novo Hamburgo, hoje coordena nacionalmente a ONG e também está envolvido diretamente com a formação de novos voluntários. E como é que é a orientação para que esses voluntários também consigam perceber que essa pessoa que entrou em contato com a CVV está precisando de um pouco mais, está precisando de uma ajuda? No CVV nós oferecemos uma escuta compreensiva. Nós não promovemos nenhum tipo de encaminhamento para essa pessoa. Tá? Ela já tem um tratamento, já está sendo acompanhada por um psicólogo ou um psiquiatra, tá? E ela liga para nós para fazer o desabafo, onde ela vai comentar tudo aquilo que está incomodando ela e nós, através de um treinamento que nós recebemos, que é responder compreensivamente para ela, através de uma resposta de conteúdo ou de sentimento, a gente vai conversando com ela para que ela possa se ouvir. E ao se ouvir, ela muitas vezes ela retorna: puxa, esse conselho que tu me deu agora foi importante. Porque o trabalho de CVV, ele não visa oferecer uma crítica, nenhum aconselhamento. Porque nós não queremos conselhos. Nós queremos resolver o nosso problema. Tá? Então, nós não queremos conselho. E aí é que entra o CVV com esse trabalho, que é o trabalho da escuta compreensiva, permitindo que a pessoa fale abertamente daquilo que a incomode, sem que eu faça o que os amigos costumam fazer, tá? Que é criticar, menosprezar, desvalorizar o sentimento daquela pessoa naquele momento. Então, o trabalho de CVV ele é um trabalho diferenciado por causa disso.
Tá? E nesses 52 anos de CVV, nós percebemos ao longo do tempo que muitas vezes o que a pessoa precisa é somente se ouvir. Ela precisa se ouvir. Enquanto ela se ouve, ela resolve os problemas dela. Bom, o relatório da OMS divulgou também que os suicídios, eles são 50% das mortes violentas de homens e 71% entre as mulheres. E no posto de Novo Hamburgo vocês não têm, né, esses dados pelo atendimento ser sigiloso, né, Isaac? Mas quais são os principais motivos das ligações? As ligações, viu, Rodrigo, nós não identificamos, né? O voluntário, ele é preparado para ouvir, né? Porém, é claro que muitos são perdas, perdeu o amigo, perdeu a namorada, falecimento da mãe, falecimento do pai. Esses são o foco geralmente que liga. A pessoa está, por exemplo, eu perdi meu pai. Estou triste e não consigo, aí eu vou ouvir ela, o voluntário vai ouvir sem indagar, né? Tendo uma conversa de um amigo culto, que ele está ali para ouvi-lo. Luciane, quando é que a pessoa pode perceber que ela realmente está precisando de ajuda, que ela está entrando num caminho aí que talvez não tenha mais essa volta e procurar ajuda, por exemplo, como dos voluntários da CVV, de um profissional realmente? Quando tem que dar esse start para ela conseguir ajuda? Olha, muitas vezes esse tipo de paciente, o depressivo, né, no caso, ele às vezes não se dá conta que ele está naquele estado. Ele passa a incorporar aqueles sintomas como seus. Então eu sou assim, eu sempre fui assim para baixo, desesperançoso. Ele não consegue se dar conta que aquilo ali é um sintoma de uma doença e que aquela doença tem tratamento e que ele pode melhorar muito a qualidade de vida dele. Então muitas vezes quem vai levar o depressivo na consulta, no consultório, são os familiares. Por isso que eles também têm que levar a sério, né? Isso. Eu costumo sempre usar um exemplo assim que fica muito claro, né? Quando uma pessoa tem uma dificuldade de visão, muitas vezes as pessoas dizem, tira o óculos e enxerga, lê. A pessoa não consegue. Então é a mesma coisa com o depressivo. Vamos, te anima, levanta daí. Não depende da vontade da pessoa. Então, assim, tem que levar e tem que ter essa escuta empática, essa escuta compreensiva é muito importante para o paciente que está em risco. Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir entendido, né? Se colocar ao lado dele. Eu vou te ajudar, vamos lá, se abre. Tem que sentir que pode ter uma possibilidade de uma esperança, né? E que sempre há uma solução para os problemas, na verdade. É que a gente espera. Até tem uma frase que eu li esses tempos, que o suicídio ele é uma solução definitiva para um problema temporário, né? Então, eu acho que é uma frase que dá para pensar um pouco sobre isso, né, em relação a esse tipo de problema. Isaac, você atuou como policial militar, né, durante 31 anos. E durante esse tempo viu, claro, muitos casos de suicídio também, até por isso, né, ajuda aí o CVV. Em algum momento dessa sua carreira você viu, então, esses problemas acontecerem, essas confirmações também, né, de que a maioria são mulheres ou pessoas de baixa renda também que cometem suicídio? Eu trabalhei 31 anos, tanto na região aqui do Vale dos Sinos, vim lá do interior de Três Passos, Santa Rosa, São Luís Gonzaga, né, e em todos os lugares que eu passei, eu percebi colegas depressivos, que às vezes até faltava uma conversa amiga, né, de chegarem ao estágio de suicídio. E muitas vezes não foi letal, ou arma de fogo, coisa parecida. Não, dirigia num veículo. Entrou direto num poste sozinho. Agora, não ficou mais uma morte, né? E nas polícias, levantamentos nós temos um alto índice, tanto na Polícia Civil, Polícia Militar, que é o meu caso, e Polícia Federal. O índice é altíssimo, tanto masculino quanto feminino. Nós, ultimamente, até lá no interior, Miraguaí, há pouco, aqui em Guaíba, meninas que estão recentemente agora no policiamento, né, chegaram ao suicídio. Sendo que o homem mais, claro, é letal, e a mulher mais é medicamento. Automedicamento. E, Luciane, existem casos que a tentativa de suicídio, ela é falha, então essas pessoas são sobreviventes, né? Como é que é trabalhado, então, para que ela consiga voltar a uma rotina, uma vida tranquila, uma vida com qualidade? Em torno de 60% a 70% das taxas de suicídio estão relacionadas a doenças psiquiátricas, né? Um histórico de doença mental. Então, assim, a identificação dessa doença mental é a chave da cura.
né? Então, poder tratar adequadamente, utilizando-se medicações adequadas, o tratamento psicológico conjuntamente. Eu acho que tem muita coisa a ser feita, é um caminho que tem muita esperança, assim, de cura. E, Anido, vocês fazem, então, né, o atendimento por diversos canais, mas como é que funciona, então, o atendimento? Como ele é realizado? O CVV ele faz o atendimento por telefone 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tá? No ano passado, nós atingimos uma média de 1.200.000 pessoas que entraram em contato com o CVV nos 70 postos que nós temos do país. São mais de 2.000 voluntários trabalhando no atendimento telefônico. Nós temos atendimento por chat, que ele foi criado em 2009 com o objetivo de atender os jovens, porque os jovens têm uma dificuldade muito grande de se comunicar, então eles se comunicam mais por chat. Tá? E nós estamos hoje com a demanda reprimida muito grande por falta de voluntários que possam atender pelo chat. Ele trabalha num horário das 18 até as 23 horas, mais ou menos todas as noites, e tem 2 dias por semana que eles começam às 15 horas, tá? Justamente por causa dessa demanda. Nós também fizemos atendimento por Skype, que nós temos o que nós chamamos de posto virtual, tá? Então, o atendimento ele é feito da seguinte forma: a pessoa liga ou ela vai pessoalmente no posto, num horário pré-estabelecido do posto, para o atendimento presencial. Tá? A pessoa é recebida tanto no telefone como presencialmente, onde ela relata o que está acontecendo com ela, o que se passou com ela, sem que o CVV ou o voluntário que esteja no atendimento forneça uma crítica, um aconselhamento, uma solução, porque isso seria uma maneira diretiva de conduzir. E o CVV ele trabalha com a não diretividade. Ele conversa com a outra pessoa e permite que ela vá, ao longo da conversa, organizando as gavetinhas dela, colocando em ordem tudo aquilo que não está claro. A gente percebe muitas vezes que a pessoa liga e fala vários assuntos ao mesmo tempo, numa confusão mental bastante grande. E ao longo da conversa, 40, 50 minutos depois, ela te retorna: nossa, como ficou claro para mim o que você acabou de me dizer. Mas, na verdade, o que ela fez foi ela se ouvir, porque o voluntário muitas vezes só repete o que ela disse. Isso até que eu queria saber, assim, o que é preciso para ser um voluntário também do CVV? E, Isaac, acho que você pode dar esse depoimento e até nos contar o que te motiva também a continuar com esse trabalho. É um trabalho tão gratificante que é só saber ler e escrever e ter um coração grande. Esse é o fundamental. Claro, depois tu vai te aperfeiçoando porque é uma organização muito séria. É séria. Eu trabalho em outras ONGs, né? E depois que fui para a reserva, eu achei isso aí. E como é bom tu estar trabalhando no plantão à noite e vem uma ligação lá do Texas, lá dos Estados Unidos, de uma pessoa que está fazendo um curso lá, aqui do Brasil. E conversar, pô, eu não tenho com quem conversar. E eu conversar 1 hora. No outro dia, eu levantei lá, tocou de novo o telefone e aquela pessoa agradecer. Que bom que eu conversei contigo, que eu consegui dormir. Esse é um foco muito importante. E o que me levou a ser voluntário é dar um pouquinho de mim a outra pessoa. Essa questão da doação mesmo, né? A doação. Tem no voluntariado realmente. Quer complementar alguma coisa? Sim, Nilton? o curso de formação do voluntário ele é composto de 17 encontros, tá? Onde nesses encontros, normalmente de 3 horas cada um, nós começamos a conversar com eles sobre o que é o CVV, o que ele faz. Depois nós falamos quem é a pessoa que nos procura, o que ela quer e o que ela não quer num atendimento. Tá? Que ela quer ser acolhida, quer ter uma pessoa que seja um amigo, mesmo que temporário, com ela. Depois nós falamos quem é o voluntário. O que eu preciso ter, o que eu preciso trabalhar em mim? Trabalhar a minha inflexibilidade, os meus preconceitos, ter uma aceitação maior, compreender o outro, tá? Aceitar o outro do jeito que ele é, mesmo não concordando com as coisas que ele faça, mas aceitá-lo. Tá? Depois nós falamos daquilo que nós chamamos de relação de ajuda. Como é que se processa essa relação de ajuda? Tá? Porque a pessoa que me liga, ela fala de várias situações, porém o voluntário, ele canaliza sempre para conversar com ela sobre o que ela sente em relação àquela situação. Tá? Nós trabalhamos o sentimento dela e não o fato em si. Tá? Eu sempre, como eu trabalho na formação, eu sempre digo, a pessoa está indo para fazer um exame, conseguiu um exame do SUS, levou 1 ano para conseguir. Está indo lá para fazer o exame, furou o pneu do carro, ela está revoltada com a situação.
Tudo bem, bastava eu dizer para ela, tem um borracheiro na esquina, vai lá e troca o pneu. Eu resolvi o problema. Mas o que ela está sentindo por ter perdido aquele exame? Como é que está essa situação? Tá? Então, acaba envolvendo por um outro caminho realmente. E é importante, a gente está falando sobre isso aqui nesse programa, por exemplo, que na mídia é um assunto tabu, na verdade, ainda, né? O suicídio, Luciane. A senhora acredita, então, que falar sobre ele na mídia é interessante ou não é, na verdade, a gente conseguir prevenir outros casos? Com certeza muito interessante. No passado se achava que falar sobre o suicídio na mídia era contagioso, né? As pessoas e acabar que tivessem estimulando outras pessoas. Isso, doente, acabariam tomando a decisão e cometendo suicídio também. Isso é uma bobagem, né? Acho que a gente tem que falar bastante sobre o assunto, a gente tem que trazer conhecimento para as pessoas, a gente tem que quebrar esses preconceitos para ajudar as pessoas a procurar o tratamento e viverem melhor. Isaac, como é que você vê também essa questão, vocês que trabalham com uma campanha de valorização da vida, como é que vê também essa questão da mídia estar envolvida nesse processo, estar falando sobre isso abertamente? Eu, na divulgação agora, eu estou bem otimista, né? Que a mídia já está se voltando ao assunto bastante. Hoje mesmo tem mais 2 locais para ir, né? E eles estão ligando, Então, eu mando os textos, né? O pessoal sai no jornal, saiu no NH de hoje, sai... então, eu tenho observado que bom que está acontecendo esses fatos e pessoas estão vindo, que bom que saiu lá no meu condomínio. Hoje mesmo, Isaac, olha que coisa legal isso aqui que saiu do CVV sobre o suicídio. Isso é muito importante. Bom, quem quiser saber mais sobre o CVV também, né, pode ir no site cvv.org.br, que é a ONG Centro de Valorização da Vida. E quem estiver precisando de ajuda também, quiser conversar com alguém, liga no 141. É o canal, então, para falar com o pessoal. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Até o próximo encontro. Obrigada. Nós aqui agradecemos essa oportunidade.